ManaCast. E começa mais um episódio do ManaCast Brasil, seu canal do Magic competitivo. Estamos aqui com a nossa equipe. E aí, Guento, tudo bom? Beleza? E aí, Chinês, tudo certo? Tudo bem, Marroso? Essa semana que passou teve bastante novidade aí. A gente teve o Pro Tour, que a gente teve um excelente resultado para os brasileiros. Tivemos 3 brasileiros no top 8. Exato. O Márcio Carvalho é um brasileiro também, por adoção. E nós tivemos também várias novidades em relação a Organized Play. A Wizards soltou alguns comunicados que a gente vai comentar aqui, que é principalmente focado na volta do Nacional, no circuito do Magic, que é uma das coisas que foram mais sentidas na época que a Wizards reformulou, né, o Mundial e entrou com os WMCQs. Vamos começar falando do Pro Tour. Não é novidade pra ninguém, né? A gente teve uma semana aí de ato, agora a gente tá voltando e a gente viu que o Bertu, né, o Lucas Esper Bertu, jogador aí de São Paulo, tinha parado por um tempo, aí faz uns 2 anos quando voltou esse circuito nessa modalidade de PPTQ, ele tava sempre jogando os PPTQ, sempre fazendo ótimos resultados, eventualmente acabou ganhando a vaga pro RPTQ, acho que não foi no primeiro que ele ganhou, mas foi no ou segundo ou terceiro, eu não tenho certeza agora, e acabou chegando onde ele chegou, né, a gente fica bastante feliz aí, não só pelo Bertu ser um cara bem gente fina, assim, é um cara que você conversa de boa, mas também por ver que uma pessoa que tinha parado por algum tempo, voltou no grind, voltou jogando, tipo, aí não tem jeito, quando você para de jogar, você volta meio frio e tal, precisa dar uma treinadinha um pouco, aí vai treinando, vai sendo persistente, ele tava jogando todo final de semana, praticamente, até chegar no objetivo, que é primeiro ir pro Pro Tour, mas quando você chega no Pro Tour, você quer se manter nele, e ele conseguiu muito mais do que isso, ele ganhou o Pro Tour, acabou virando Platinum pra essa temporada, no primeiro Pro Tour da temporada. É o primeiro? Não, esse é o segundo. O segundo? O primeiro foi no Lulu. Certo. E aí ele tem uma temporada aí já com vaga pros demais Pro Tours. Tá excelente, muito bem posicionado aí no circuito. O Bertu que, inclusive, a gente fala muito que em jogos como o Magic, ou assim como no Poker, você tem que ser mais recompensado pela consistência do que pela cravada, né? Então, o mais importante que você ganhar um campeonato é você ter um histórico de boas finalizações, né? De sempre terminar nas posições mais altas. Para que muita gente talvez não conheça o Bertu, mas ele já foi um dos figura conhecida nos top 8 dos nacionais na época que a gente tinha isso. Salvo engano, já ganhou um nacional. Já. Foi campeão brasileiro já. Exatamente. E então, assim, o tempo dele fora foi realmente porque ele não estava jogando, estava se dedicando à carreira, a outras áreas da vida. Mas ele sabe muito do jogo e, assim, eu não me surpreendi. Como inclusive me falaram no seguinte, aí, quem achou que o Bertu ganhava? Eu falei, olha, não dá nunca pra você falar assim, tal cara vai ganhar, porque são todos grandes nomes, mas eu não me surpreendo com a vitória dele. Primeiramente, parabéns pro Bertu, né? Um cara que merece todo o aplauso aí e o alarde que o pessoal fez por ele, a festa em si. Tecnicamente é um ótimo jogador, não tem o que discutir. E ele fez, assim, 2 coisas que eu acho que é muito importante ressaltar, assim, para você que tá jogando na sua loja, o PPTQ, que ele não ganha vaga para RPTQ, para tentar ir pro Pro Tour, ou tentando ir pro Pro Tour através de GP. Ele mostrou que é possível você começar do zero e chegar no Pro Tour e ganhar o Pro Tour. Então, assim, é uma coisa que parece literalmente o Living the Dream. Você vai pro Pro Tour e ganha o Pro Tour. Lógico que você tem que ser bom pra isso, tem que treinar, que é uma coisa que o Bertu sempre fez, sempre treinou. E tem uma outra coisa que eu acho que talvez seja mais importante ainda, que é não só o fato dele ter ganho o Pro Tour da maneira que ele ganhou, mas ele ganhou vindo de um RPTQ. Então, assim, ele ganhou o Pro Tour em um tiro só. Ele não ganhou o GP, daí fez top 25, daí virou Silver, virou Gold, ele não tava por ali, né? Ele pegou, ganhou vaga pro RPTQ, ganhou o RPTQ, foi pro Pro Tour e deu o tiro certo. Então, assim, isso que eu acho que é mais surpreendente, porque é aquela coisa de você tem uma chance e você, tipo, conseguiu acertar aquela chance. Fazer só um comparativo, não sei se o pessoal lembra, eu vi essa semana em um jogo do Chicago Bulls em 93, um cara da plateia foi convidado para jogar uma bola
de uma cesta para outra, valendo $1 milhão. E o cara, humildaço, ele falou que ele deu entrevista que ele ganhava $5 por hora trabalhando. Ele pegou a bola, jogou meio que de qualquer jeito a bola com força e acertou na cesta, ganhou $1 milhão. Tipo, foi mais ou menos isso que o Bertu fez, assim, diretamente. Acho que ele tem qualidade para se manter no circuito. Ele ir pro Pro Tour ou outro, ele já foi desde que ele voltou, acho que para 2 ou 3 Pro Tours. Acho que seria inevitável, se ele fosse bem em um, fizesse top 25, ele conseguir se manter, pegar um level e ficar no circuito. E agora que ele já garantiu Platinum para essa temporada e para a próxima, então tipo, é mais um brasileiro aí nos tops aí pra gente torcer. O momento assim que mais me marcou, né? Eu assisti bastante do Pro Tour, mesmo eu estando num churrasco no dia, eu tava ali tripulando a churrasqueira, tava dando crew ali na churrasqueira. Hurt of churrasqueira. Mas com o celular na mão, tava vendo o jogo. Aí eu não tava acompanhando os standings, né? Eu tava só com o Twitch ligado. Aí de repente chega um WhatsApp do Thales e falando, nossa, o Bertu tá mó bem, não sei o que lá, tal, não sei o que. Daí eu falei, pô, sério, da hora, né? Não sei o que. Aí começa a passar o jogo do Bertu, né? A Winenin dele, que ele não pôde dar o ID na última. E esse jogo eu prestei bastante atenção. E a hora que ele não atacou com a mainland no turno, eu falei, mano do céu, que desespero que deu. Esse é um típico momento que quando alguém faz uma jogada, assim, obviamente, né, foi um lapso, né? Ele sabia que ele tinha que atacar com a mainland, mas você simplesmente esqueceu de fazer isso. Esse é o tipo de jogada que desestrutura todo o campeonato que você... tanto psicológico como tudo que você fez, né? Todo o esforço que você fez pra chegar naquele ponto, você coloca ali numa situação extremamente complicada. E eu acho que ele, tipo, depois que terminou o jogo, né? Ele perdeu esse game. Você obviamente via que ele tava preocupado, mas ele conseguiu não se deixar abalar por essa situação, que acho que é uma das habilidades mais difíceis de se adquirir, é você não tiltar, né? Você não... ter força mental pra conseguir esquecer o erro e jogar o melhor possível o próximo game, né? E ali quando ele ganhou o G2, já deu uma tranquilizada, ganhou o G3, aí foi um momento de extravasar, foi aquele momento que todo mundo que tá assistindo no mundo inteiro se impressiona, né? Com como os brasileiros são bem mais... calorosos, mais emotivos, assim, a comemoração foi muito legal de se ver, assim, a gente fica até feliz, né, com toda essa comemoração do pessoal, daí no anúncio do Top 8, principalmente porque o Bertu ajudou o PV, né, a passar o Ivan Flock na última vaga do Top 8, acabou trazendo o segundo brasileiro, agora sem fazer a brincadeirinha, né, mas... segundo brasileiro no RG, né? Exatamente. E foi legal pra caramba. Também parabéns pro PV, que ultrapassou o Kai Bud na quantidade de Top 8s. Agora ele é o segundo jogador no mundo que mais tem Top 8s de Pro Tour, ele tem 11. Só perde pro Monstro Finkel, né, que tem 16. Além disso, o PV, tipo, numa das estatísticas de esportes americanos, o PV, ele tem o maior poder de conversão de Pro Tours em Top 8. Isso é uma estatística que basicamente ele pega todos os Pro Tours que ele jogou, enquanto ele fez Top 8. Então, acho que de 48 Pro Tours que ele jogou, ele fez 11, que dá uns 25%. Ele é o jogador que mais converte Pro Tours em Top 8, que é impressionante. Lamentavelmente, uma estatística dessa no país dele ficou apagada, porque a gente teve o Bertu ganhando. Que o brasileiro ganhando qualquer coisa no circuito profissional é uma coisa rara, porque nós temos relativamente poucos jogadores profissionais se comparado com Estados Unidos, né, e outros países. Na verdade foi a terceira vez que um brasileiro ganha um Pro Tour, né? O Jabaiano ganhou o Mundial, que era um Pro Tour em 2002, o PV ganhou acho que em 2010 o PT San Juan, e agora o Bertu em 2017 ganha o Dublin. Então acho que é um feito histórico pro Magic brasileiro, né? A gente até fez um post na página falando que era um dia feliz pra caramba. Eu, quando tava assistindo o último jogo, na verdade, quando eu fiquei sabendo que o Bertu ganhou a 15ª rodada, ele já podia dar ID na última, né? Faria 37 pontos, então já alocaria. Eu achei que ele poderia dar ID, só que quando eu
tava voltando pra casa do circuito da Liga Médica, eu acabei indo lá pra ver uns amigos. Quando eu tava voltando, eu coloquei no celular pra assistir o Pro Tour e tava lá o Berto jogando e vi que ele foi party down com o Greco que tava com uma vitória a menos. Eu, putz, tem que ser sofrido mesmo, né? Corinthians mesmo, né? Eu até brinquei, pô, é Corinthians, tem que ser sofrido. Daí, quando eu cheguei na casa do meu irmão não tava lá, fiquei na frente do prédio dele, esperando, assistindo o jogo no celular, e começou a cair mó chuva e eu assistindo o jogo. E daí, quando ele ganhou o jogo, eu comecei, tipo, gritar no meio da rua, pai, ganhou, caramba, tal. Tipo, acho que todo mundo que tava acompanhando fez mó festa, assim, por ele. Principalmente pela pessoa do Bertu, que é um cara super gente fina. Caramba, né? Foi isso que você gritou, né? Na verdade não. Mas aqui eu não vou poder reproduzir o que eu falei, né? Foi legal pra caramba. Aí no top 8 ele jogou bastante tranquilo, dava pra ver que ele já tava muito feliz com o resultado. Como ele passou em segundo no suíço, ele já foi direto pra semifinais. Acabou fazendo final com o colega de equipe dele, o Márcio Carvalho. Foi uma final também bastante emocionante. Foi bem dividido os jogos. Os dois fizeram 2-2. Aí no último jogo, quando o Márcio Carvalho fez o Sky Sovereign, que tipo, era o Trump que ia virar o jogo. Dominar a mesa, né? Exatamente. Aí o Berto voltou de Release the Gremlins, fazendo... tirando o Sky Sovereign e uma clue do Traben Spector e colocando 2 fichas 2-2, aí acabou o gás e o Márcio Carvalho acabou levando. Foi bem legal. O legal de assistir esse último jogo da final é que você via o jogo pendendo pra cada lado, assim, tipo, ó, pendeu algumas vezes. O Bertu começou melhor no jogo, daí o Márcio virou, daí o Bertu parecia que ia equilibrar, mas teve uma hora que eu vi a mão do Márcio, tava com 2 Unlicit Disintegration, se eu não me engano era um Gideon, alguma coisa assim, mais o Sovereign, então era uma mão muito forte, assim, era uma mão, tipo, dificilmente você pensaria que ele conseguiria, que o Bertu conseguiria ganhar esse jogo, né, e ele conseguiu virar o jogo, assim, de uma maneira que foi, tipo, sensacional. Saindo um pouco dessa parte da comemoração, e Mardu Vehicles é um problema pro T2 atual? Eu acho que não. A dominância, assim, do deck? Não, principalmente porque é um deck que eu acho que o poder é muito grande, mas você tem várias formas de combater ele, né, você tem bastante ferramenta no T2 pra você combater ele, e digamos que é um deck que você precisa tá pilotando muito bem se você não estiver comprando excepcionalmente, porque o deck tem cartas muito fortes que te dão sequências muito boas, mas é um deck que se você fizer um ataque errado, você já vai ficar pra trás, e é um deck que é difícil conseguir voltar assim pro jogo, dependendo do que tá jogando contra, se for contra um BG, contra um deck mais control, assim. Então acho que ele depende um pouquinho de algumas coisas, não ameaça tanto assim. Deixa eu contar um pouquinho do contexto do pânico que o Mardu causou na comunidade. Então, foram 6 cópias de Mardu no top 8. A última vez que teve isso foi no Pro Tour Eldrazi, ou barra Pro Tour Out of the Gatewatch. Sempre que acontece uma predominância muito grande de arquétipo, o pessoal entra em pânico, o pessoal já fala que o formato tá quebrado, que os bans não surtiram efeito, que vai precisar banir mais alguma coisa, mas o simples fato é que o Mardu Veículos, ele foi overlooked, né? O pessoal não deu a devida atenção, principalmente por ele não ter feito nenhum bom resultado nos Star City, e as equipes identificaram que era um deck muito bom, um deck muito agressivo, as cartas muito fortes por si só. Se ninguém estivesse preparado para enfrentar ele, aí estaria muito bem posicionado, e foi exatamente isso que aconteceu. As listas BG não estavam preparadas, não jogavam com as remoções rápidas, porque muita gente esperava que o que fosse dominar era o combo, e Fatal Push não pega consistentemente o Felidar Guardian. Então o pessoal estava jogando com 4 Grasp e menos Fatal Push, e aí foi punido pelo Heart of Kiran, que ataca bastante. Eu acredito que o grande fator foi esse. O tempo que você perde pra jogar o Grasp of Darkness é o que definia os pontos de vida que você perdia no Mardu antes de estabilizar. E também o Grasp of Darkness não mata o Heart of Kiran tripulado pelo motorista ou com uma Depala na mesa, né? Exatamente. Então isso faz bastante diferença se você for ver. E também por emblema do Gideon, que também, quem acompanha Exatamente. os jogos viu que não era incomum, assim, você fazer o Gideon já emblemar, assim, se você já tivesse uma board considerável. Principalmente no Mirror Match, é o que faz a diferença. Você faz o Gideon já emblemando, se você tiver uma board dividida, né,
meio parecida, você já fica com muita vantagem. Mais ou menos quando o Tarmogoyf começou a jogar no Legacy e no Hierarchy era defensor ele, Khazari Trade Mage, porque o Exalted fazia toda a diferença, né? Se as criaturas são iguais nos dois lados da mesa, mais um significa indestrutível, né? Sim, com certeza. Tanto que o ambiente já deu uma adaptada, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que aconteceu nesse final de semana. Mas eu acredito que o ambiente, ele pode ser um ambiente que esteja dominado só por 3 decks, assim. Ele não é exatamente um ambiente diverso, mas ele não é um ambiente que esteja quebrado, assim. Ele tá mais parecido de um pedra, papel, tesoura do que para um ambiente que esteja quebrado com uma força dominante apenas. Em relação ao Pro Tour, além dos 6 Mardus, nós tivemos um BG, era um BG um pouquinho mais focado no Delirium. Ainda existem, né, 50 tons de BG no formato, ainda não existe uma lista consolidada. Também a gente vai falar um pouquinho mais quando for comentado o final de semana, mas é uma lista que é um pouquinho mais adequada para enfrentar os Mardu veículos. Não foi suficiente para passar do top 8 pro top 6, digamos assim, né? Mas é uma lista que estava bem posicionada pro ambiente. E nós tivemos o Jund Agro do Martin Yuza, que é os 50 tons de cinzas com sangue, né? Exatamente, nada mais é do que um BG Energy 50 tons de BG com o splash vermelho para Unless Disintegration, basicamente. E Voltaic Brawler. É um deck que também ataca muito baseado em Heart of Kiran e nas cartas, na sinergia das cartas com energia. O deck aparentemente não vai se consolidar no ambiente, mas era um deck que também era bastante agressivo e que jogava no mesmo pilar do Mardu Veículos. Segundo o Jusa, ele era um deck que... era um dos decks agros, ele não queria jogar exatamente pegando muitos Mirror Mats, que ele imaginava que ia ter vários BGs, e ele tinha uma boa chance contra o Saheli Combo. Era um deck bastante agro, bastante forte, e o match era muito bom contra o Saheli. Essa foi a explicação que eu li do porquê que ele jogou com esse deck, que é um Jund, né? Um Jund Energy. Mudando rapidamente de assunto, mas não muito assim. Vocês que viram o problema que Smuggler Copter causou, mas na mesma edição tínhamos outros veículos que jogaram um pouco, né? Por exemplo, o Roda Lépida. Agora na nova coleção a gente tem também muitos veículos interessantes, embora o Heart of Kiran esteja meio que roubando a cena, mas existem cartas que tripulam veículos, provavelmente vão ficar mais reduzidas ao casual por enquanto. Mas o que vocês acharam da mecânica de veículos em si? O jeito que ela joga no T2, o novo tipo de carta veículos? Olha, eu acho que joga muito parecido, assim, com equipamento. Não no sentido de você anexar, né, a carta a outra, mas no sentido de você ter que gastar recurso para fazer uma ação, para transformar esse artefato em alguma coisa que te privilegie no combate, e que você não pode fazer isso sem pensar, porque se você toma o blowout, né, se você toma a remoção, que seria a mesma remoção que você tomaria na criatura antes de equipar, você tá tomando um golpe de tempo considerável. Então, no Mardu, por exemplo, se o oponente passa com uma mana aberta, uma mana preta aberta, eu acho que vale a pena você cogitar não atacar com o Heart of Kiran, caso você não tenha outro na mão ou não tenha um follow-up, porque os 3 de dano da tripulada que você vai dar, considerando que você não tá tripulando com o Planeswalker, mas os 3 de dano que você tá deixando de causar, também cogitando que você não esteja tripulando com uma criatura enjoada, mas ele é muito relevante, então eu acho que não é você tem que saber jogar com veículos, não adianta você só tripular e sair atacando, que não é bem assim. Eu achei bem interessante. Agora que já passou um tempo e a gente já teve 2 Pro Tours, vários GPs, vários torneios PPTQs que a gente acompanhou eles jogando, a gente já tem uma ideia um pouco mais formada sobre como que é os veículos, como que eles funcionam. Acho muito interessante, acho que é legal. Acho que foi uma das grandes sacadas da Wizards em matéria de design de cartas dos últimos tempos. O mais diferente que eles haviam feito, na minha opinião, eram as cartas com Miracle, que eu acho que foi o que fugiu um pouquinho assim de interessante, de mudar um pouco a jogabilidade. Os veículos são bem legais, é exatamente como eu pensava. É tipo um mini formar bando. Você tripula com 1 ou 2 criaturas dependendo para poder atacar. Só que como o Barroso estava falando, de às vezes não ter necessidade de atacar com um veículo, porque o seu oponente está representando que tem uma removal, mesmo que ele não tenha.
Por quê? Geralmente o Heart of Kiran vai ser a sua melhor criatura em jogo. Então você não vai querer perder aquela criatura vendo que ele pode matar ela naquele turno. Então você dá o quê? Dá a escolha, passa pro seu oponente a opção dele usar o removal dele para matar outra criatura, e na volta, se ele não tiver outro removal, você vai atacar com o Heart of Kiran. Então você deixa essa dúvida para ele. Então assim, muita gente não sabe o que fazer na situação quando você não tripula o Heart of Kiran, porque é a jogada óbvia, a jogada certa. Então quando você não faz isso, ele fica sem saber se ele mata a criatura ou não. Então assim, nesse cenário, teve um PPTQ que eu joguei quando o Smuggler Copter era válido. Eu muliguei um jogo para 4, fiz no segundo turno Smuggler Copter, no terceiro turno um Scrap Heap Scrounger, e não tripulei o Copter nunca nesse jogo. Nunca tripulei. Eu ganhei esse jogo muligando a 4, atacando, comprei outro Scrounger, fiz uma Pi, alguma coisa assim. No turno acho que 6, se eu não me engano, o meu oponente fez um Quarantine Field tirando um Scrounger e o Smuggler Copter, sem eu nunca ter tripulado o Copter. Então o Copter eu fiz 2 mana, nada, e ficou lá, tipo, 2 mana, passei o turno, entendeu? Só uma ameaça fantasma, né? É uma ameaça, exatamente. Então assim, por que ele removeu aquilo, o Copter? Porque provavelmente ia dar muito trabalho para ele, mesmo ficando parado lá, uma hora quando começasse a ativar ia ser problemático. Então assim, eu acabei ganhando esse jogo, não sei se foi porque eu não ativei o Copter, mas o meu oponente estava esperando que eu ativasse, visivelmente, vi que quando ele comprou o Quarantine Field, ele removeu instantaneamente o Copter e qualquer outra ameaça. Então assim, acho que você tem que saber jogar com os veículos, e se a pessoa não tomar cuidado e não olhar para os dois lados, ele vai ser atropelado. Eu pergunto isso porque recentemente no blog do Marcus Walter, ele fez uma pesquisa informal, né? Ele perguntou assim se as pessoas gostaram de veículos, perguntou se gostariam de ver de novo e com que frequência e motivos e tudo mais. Então assim, com certeza responder o blog dele não é nada além de uma evidência, não é isso que eles vão levar em consideração, mas a Wizards faz pesquisas de mercado para tentar descobrir a popularidade das mecânicas. E aí, numa divagação minha, né? Não só minha, na verdade, o Potira, que vocês devem conhecer, antigo juiz, ele fez um comentário sobre design de cartas que me ocorreu, que eu pensei a respeito e concordo hoje. Os equipamentos, eles têm um aspecto muito tosco na jogabilidade dele, que é a questão de sua criatura ir correndo com a espada, atacar, e aí jogar a espada de volta para outra criatura bloquear. E aí ele corrige isso no design dele, fazendo todos os equipamentos tendo custo para equipar de mana e virar o equipamento. O equipamento virado não faz nada, a única diferença é que você não pode equipar ele de novo no mesmo turno. Então você passa a ser obrigado a escolher se você está criando ele para atacar ou para defender. E os equipamentos hoje são muito bem feitos, mas claramente foram errados no começo. Começou com Bone Splitter e estava tudo bem. Aí fizeram um JIT, achou que puxaram um pouquinho demais. A pinça eu não vou nem contar, porque ela é errada não por ser equipamento, e sim pela habilidade dela. Ela é errada por ser humana. Exatamente. Ela é errada por dar mais um, menos isso, um. Isso, a pinça é toda errada. Foi um erro, passou batido, né? O pessoal tava de ressaca no dia de rever o arquivo. Mas erraram na JIT, com o Power Level, da mesma forma que, na minha opinião, erraram no Smuggler Copter. Fizeram uma carta sensacional, e o Smuggler Copter não tem nenhuma falha de design, nem a JIT, mas ambas têm falha no desenvolvimento, né? E é normal, é um tipo de carta nova. E depois até as espadas, né? Conforme o T2 foi mudando, todas as Swords of proteção e proteção são boas demais, e o Marcus Walter, inclusive, falou que nunca vão completar o ciclo do jeito que querem, porque é muito forte pro Standard. Fala assim, ou a gente vai completar o ciclo de um jeito que vocês não vão gostar, porque vai ter que ou aumentar custo, mas ele falou, só se for os mesmos custos, mais 2 de proteção, a gente pode pôr habilidades inúteis. Ainda é muito bom. A Battery School, quando saiu pro Standard, era ridículo de forte. Exatamente. Dominava, os jogos. E aí eu enxergo nos veículos, na realidade, uma escolha de design igual dos equipamentos, né? É um jeito de melhorar a sua criatura, mas que você resolve esse problema. Então, se você quer atacar ou bloquear, você tem que escolher qual você quer fazer, porque o seu veículo é tratado como uma criatura. Eu não estranharia num revamp de veículos
você ter veículos mais equipamentos, que, por exemplo, quando tripula, copia o poder e a resistência da criatura que tripulou e aumenta 2 de ataque. Acho que só não é assim porque ficaria deselegante o texto, inclusive, mas se você pensar bem, é isso. Na verdade, o Heart of Kiran dá mais 1, mais 4, né? Seja lá qual for a sua criatura. E até onde eu enxergo, contanto que a popularidade da mecânica não seja minada por causa dos erros cometidos no desenvolvimento, que são o Copter e talvez o Heart of Kiran, eu acho muito provável que os veículos voltem, provavelmente com outro tipo de roupa, né? Não como carros futurísticos, mas sempre tiveram criaturas Zeppelin e coisas do tipo, e eu não consigo imaginar por que não ter mais coisas nessa mesma linha. Como se fosse um Megazord. Exatamente. Você junta os Power Ranger ali pra deixar uma coisa maior. Inclusive, acho que isso é uma excelente ideia. Se você controlar tantos veículos, faça como foi feito com a espada de Caldra. Sim, exatamente. Sim. Não duvido nada. Só vou fazer um comentário, Inês, a respeito do que você disse sobre o aspecto tosco da história da espada, de um soldadinho vai lá, bate com uma JIT e joga pro outro pegar como se fosse uma raquete ou alguma coisa assim. Você também não acha estranho um gremlin, um ser humano, um soldado, qualquer tipo de criatura tripular um carro, bater o carro não sofrer nenhum dano e nem o integrante? E o veículo tripulando isso pra história, lógico. Isso pra história. Veículo tripulando o veículo segurando uma espada. Se a gente for longe, a gente consegue ir, mas a ideia do equipamento, acho que a pior parte é que nem o dano stack, era uma mecânica legal, mas assim, ela é contra-intuitiva e não melhora o gameplay. Pelo contrário, você passar o equipamento piora o gameplay porque contribui com ter um board stall ou ter uma board quebrada, né? Que você não consegue responder. Só pra justificar, a Battle School fez a Lady Gaga ser banida. A Stoneforge Mystic ser banida. Não foi porque ela era muito forte, era porque tinha Battle School no ambiente, não podia isso. Exatamente. Acho que do Pro Tour era isso que a gente queria comentar, né? Mais uma vez, parabéns aí pros brasileiros. Foram muito bem. Agora a gente queria comentar um pouco também sobre as mudanças na Organized Play. Foram mudanças bastante impactantes, né? Num certo dia, a Helene lançou um tweet, né? Com o link para as mudanças na Organized Play, e toda a comunidade, né, se mobilizou, né, por causa da mudança. A principal delas foi a volta dos nacionais. Quando parece até notícia daquele jornal sensacionalista do Rio de Janeiro, o Meia Hora, que é assim, volta dos nacionais. Aí quando você clica lá pra ver, na verdade é o WMCQ com só umas pequenas modificações. Então, basicamente, a volta, entre aspas, dos nacionais é o WMCQ com uma etapa só. Os 2 primeiros colocados ganham a vaga. A terceira vaga, que na verdade é a primeira, né, a do capitão, é pelo jogador do país que tiver mais Pro Points. Isso continua se mantendo pro capitão. E a quarta vaga, o quarto jogador, não existe mais. Ou seja, agora somente os 3 jogadores que vão compor o time que vai pra Copa do Mundo vão sempre estar jogando, não vai ter um quarto jogador de fora opinando. Eu particularmente gostei dessa modificação, porque... E, se não me engano, não vai ter mais Team Unified Modern. Por favor, a parte mais relevante. Outro erro, né? Só falta eles falarem. A melhor parte do anúncio você escondeu, Barroso. Só falta falar que vão lançar agora o GP Team Pauper, né? Não, o formato Unified Modern, só pra fazer um comentário, ele não é um formato legal porque você não cria dificuldades no deck building, você somente separa 3 decks diferentes. Então, como a gente tinha comentado, ou você monta Infect, Tron e Burn, ou você monta Jund e mais 2 decks completamente diferentes. Isso não torna interessante o formato Unified, que é justamente você criar restrições de deck building. Então, eles tiraram esse formato. O formato sempre vai ser standard, a justificativa deles é sempre pautada no marketing que eles querem fazer com as edições novas, coisa que o Modern nem sempre faz. Isso causou muita discussão entre os jogadores, principalmente aos jogadores que só jogam Modern, dizendo que a Wizards está matando o formato e tudo mais. Na verdade, isso é uma decisão muito menos técnica e muito mais pautada em marketing e
comercial. Então o pessoal eu acho que eu li bastante discussão que o pessoal tava viajando na maionese, tava achando justificativo onde não tinha. E é uma coisa que, se você parar pra pensar, faz todo sentido, né? É uma empresa, eles querem ganhar dinheiro. E como que eles ganham dinheiro? Vendendo novas coleções. Lembrando que Organized Play, por mais que as pessoas achem muito caro para as lojas e tudo mais, mas o Pro Tour oferece premiação por nada, né? Não se paga. Sim. Não se paga nenhum tipo de valor, e se você pensar mesmo nos campeonatos da sua loja, não existe nenhum repasse para Wizards. Eles basicamente, o dinheiro é que eles podem imprimir dinheiro, né? Em forma de papel, mas a partir daí é lógico que eles querem vender, porque todo o resto é grátis. Alguém vai comprar uma televisão que tem de tubo ainda? Não vai. Você vai na loja e vai comprar uma televisão de LED, de LCD, qualquer uma de plasma, enfim. A Wizard faz a mesma coisa, ela quer vender o produto novo que ela tá colocando no mercado. E contribuindo também para a informação, porque às vezes as pessoas falam, mas e nos GPs? Os GPs são passados para os organizadores investem o dinheiro em local, staff e tudo mais, e recolhem o dinheiro arrecadado no evento. E isso é todo o dinheiro envolvido, todas as premiações que os jogadores recebem é direto da Wizards, tanto que você nunca viu nenhum jogador sair com um cheque da localidade do GP. É tudo feito depois. Então, assim, todos os GPs, todos os Pro Tours são giveaways de dinheiro da Wizards. É lógico, com segundas intenções, do tipo vender mais boosters. É o incentivo de aumentar a imagem do jogo, né? Expor o Pro Tour, o que você pode fazer, você pode ir lá e ganhar $50 mil, você tá no topo da cadeia, digamos assim, tá sendo visto pelo mundo inteiro. Então a Wizards ela investe esse dinheiro, digamos que para vender o sonho. Exatamente. De você poder chegar lá e se tornar um cara reconhecido, um campeão, enfim. É um argumento que, voltando a falar do Modern, né, sobre o pessoal falar que o Modern tá sendo morto pela Wizards ou não. Um argumento que eu achei interessante foi em relação ao Commander. O pessoal da Wizards falou assim, o Commander nunca teve suporte oficial da Wizards, é um dos formatos mais jogáveis em nível regular / semi-competitivo. Então, o mais provável que aconteça é que o formato vai se manter como está. Ainda os formatos, aliás, os campeonatos independentes e os formatos regulares, eles dão bastante gente. Então, por exemplo, a gente teve um Modern no Rio de Janeiro que teve quase 80 pessoas. Foi um campeonato independente, parece que ele tinha um propósito mais de programa social, ele ajudava alguma instituição, eu não vou saber de cabeça o que era, mas o pessoal participou não somente para ajudar, mas porque gosta do formato. O Modern sempre teve uma comunidade bastante unida também. Vai continuar sendo lançado o material promocional, então vai sair Modern Masters 2017 e eu não acho que vai acabar de um dia pro outro. A única coisa é que os pro players não vão dedicar tempo para montar novos decks, o que acaba deixando o formato com uma mutação um pouco mais devagar, porque é menos gente focada pra quebrar o formato pra fazer uma mudança, né? Também, parafraseando o Marcus Walter, também sobre o Tumblr dele, vocês deveriam acessar, falando nisso, é muito bom. Modern era um formato novo, estava sendo lançado, e aí a Wizards quis dar os flashes necessários, conseguiu, e agora as pessoas já têm Modern, já tem um público cativo, já tem jogadores que gostam, eles já atenderam essa necessidade que eles precisavam atender, e agora mesmo sem ter os flashes, você não precisa mais disso. Quando você não precisa entrar na internet para saber o que é Modern, você pode simplesmente ir na sua loja e descobrir que as pessoas estão jogando Modern e falar, mas como que funciona? E alguém vai te explicar, porque o público já é muito grande, o que eu acho que faz sentido. E na realidade é como é com o Standard, você não precisa assistir um Pro Tour, você precisa assistir o Pro Tour para ver as cartas novas, mas todo mundo já sabe como é o Standard, porque é o que se joga nas lojas. Então assim, os 3 grandes formatos, que são Modern, T2 e Commander, você já consegue conhecer o metagame só frequentando a sua loja. Nesses formatos não precisam de nada além do que eles já possuem. Voltando a falar agora da estrutura do campeonato em si, né, do Nacionais, falar aqui com o especialista em Nacionais, né, Guento, foi o cara que mais jogou Nacionais aqui. Eu? É. Eu sou especialista não. Eu joguei acho que 2 ou 3 Nacionais, se eu não me engano. Já mais do que eu, que joguei 0, e o chinês jogou 1. O chinês é o cara que mais apitou Nacionais aqui nessa mesa. Exatamente.
Bom, vou pedir a opinião de vocês dois, obviamente, mas lembrando que a Elaine não deu mais detalhes sobre como vai ser o formato do Nacional, então tem um clamor aí, principalmente dos... Não, já foi anunciado. São 6 rodadas de Booster Draft, 6 rodadas de Standard e falou? o Top 8 em 2 dias. Igualzinho Sério? à Fórmula antiga, 12 rodadas. Sério? Ah, eu não acompanhei essa mudança. Não, é nova, saiu hoje, literalmente. Ah, tá. Beleza, faz sentido. Quer dizer então que o Nacional, que não é Nacional, que é WMCQ, vai ter Draft e Standard vai ser Mix. Exatamente. Que foi... Como era antigamente o formato, Como? 12 rodadas em 2 dias. Devem ser disputadas 7 rodadas no primeiro dia, 5 rodadas 5 top no 8 outro. na outra por questões logísticas. Espera aí que eu vou ali pegar minha chuteira que eu tinha pendurado ali. já vou calçar ela. Então, isso foi uma das coisas que os jogadores mais pediram, né, pra Elaine, né? A Elaine se mostrou bastante aberta mas o que vocês acharam, o que vocês gostariam que tivessem? E os jogadores, não sei se só por saudosismo, mas também por ser, né, um formato interessante, você força uma preparação melhor, né, para o jogador que for jogar o Nacional e cria, né, uma competitividade maior. Você fala, o cara que só joga o Standard, você acaba tendo o dia que o deck tá funcionando bem, tal, não sei o que, tá jogando bem, e no draft você força uma skill completamente diferente do cara. Eu acho que é bastante legal. Quem jogou os nacionais antigos vai gostar bastante dessa coisa. E só uma curiosidade, eles já falaram qual que é o critério para jogar o nacional? Não, mas pelo que estava sendo cogitado, era a pontuação parecida com a do WMCQ também. Ah, tá. Mas não se sabe ainda a quantidade de pontos, mas deve ser algo em torno da mesma faixa de classificação por aí. Porque uma coisa que o pessoal também pediu era algum fator que classificasse o jogador pro nacional, ou seja, que não fosse um formato aberto. Isso eu não sei se hoje em dia é interessante para Wizards. Antigamente que tinha os regionais, talvez fosse interessante. Hoje, como você tem o sistema de classificação, os PPTQs acontecendo toda semana, talvez acabasse conflitando, daí você acaba criando dificuldades logísticas, né, de organizar regionais mais PPTQs. E acaba ficando esquisito, né? O cara não sabe se quer se classificar pro WMCQ, se quer se classificar pro PPTQ. Ambos seriam muito difíceis de se classificar, né? Sempre é um formato que você precisa dar o spike, né? Ao invés de ser premiado pela consistência. E eles devem ter optado por esse formato. E eu não sei dizer se isso é bom ou ruim, né? Porque o fato de ser nacional, aliás, deixa eu falar um negócio, né? Quando acabaram os nacionais, né? O pessoal ficou falando, pô, nacional era um grande barato, tal, não sei o quê. Mas mais do que isso, eu acho que o nacional é uma coisa legal pra falar pra quem não joga Magic. Então, se eu falar pra minha mãe, mãe, eu tô indo ali jogar o WMCQ, ela vai falar, beleza. Mas se eu falar, mãe, tô indo lá jogar o Nacional, mãe, fiquei entre os 10 melhores do Brasil, ela vai falar, nossa, que legal, não sei o que lá. Você é bom mesmo, hein? Exatamente. Tipo, pra quem não joga Magic, vocês falar que você participou do Nacional e foi bem classificado, você fala, nossa, tem parâmetro de comparação. Sim, o entendimento é outro, né? Outro aspecto muito relevante que eu acho espera-se que o Nacional seja um por ano e não é uma temporada, não tem várias semanas, é um único. Então você passa até aquele grande dia onde Big tá Day. todo mundo reunido e as coisas estão acontecendo. Que é uma coisa que hoje a gente não vê, né? A gente vê um WMCQ com muita gente, porque em São Paulo tem muita gente, outro em Porto Alegre com menos gente, algumas pessoas de São Paulo foram, outras preferiram gastar em outro lugar o tiro. Então você acaba sendo o cara do WMCQ, é o melhor jogador do WMCQ, o melhor jogador que estava classificado pro WMCQ e foi naquele WMCQ. Isso. Diferente do Nacional, que tem um critério claro, todo mundo que é do Brasil vai participar desse mesmo torneio. É aqui, em termos de... pra quem gosta do jogo, né, e não significa nada, ainda depende dos seus bad matches, dos seus good matches no dia, mas pra quem vê de fora fala, não, mas então nesse dia tava todo mundo lá, tava todo mundo, e eu que fui lá e consegui, fiz a cravada, então, e foi ele, ó, o cara, ele é o melhor do Brasil, o PV é o melhor jogador, ele tava lá e foi lá e ganhou. Primeiro, vamos lá, vamos começar do começo, quando o Barroso perguntou se a gente tinha gostado ou não. Gostei muito da mudança. Todo torneio, assim como
quando mudou o circuito de classificação dos PTQs, passou a ter PPTQ e RPTQ, eu gostei, porque é muito mais fácil para um jogador jogar um torneio e ir bem no torneio e você não precisar ganhar o torneio para você se classificar, que é o caso do RPTQ, você tem que ficar entre os 4, do que você ir lá e você tem que estar no seu dia. Você pode ter jogado muito bem, um game que você zicou, você perdeu e você tá fora, você não se classificou pro Pro Tour. No RPTQ você tem 4 vagas, então assim, a chance é maior. Visto que você é um bom jogador, você vai conseguir ganhar um outro PPTQ e vai participar dos regionais assim assiduamente. Não participa de um, mas participa de 2, 3. A temporada tem 4, enfim. Então assim, eu gostei porque você não vai precisar ganhar o nacional. Você ficou entre os finalistas. Você é um dos finalistas, você já vai se classificar. O que não deixa também de ser difícil pra caramba, porque você vai fazer top 8. Vai ter que ganhar mais 2 jogos até chegar na final. Mas eu gostei muito. Gostei mais ainda agora que o chinês falou, que é Mixed Format, que vai ter selado e Standard. Porque o World Magic Cup ele tem formato selado e tem formato Standard. Então, se você quer se classificar para um campeonato que é misto, a seletiva tem que ser mista também. Sim. Porque antes você ganhava lá, tava no seu dinheiro T2 e você ganhou. Só que daí você vai pra seleção, você vai ter que jogar a porção selado, e aí? Que, tipo, mas você não é bom no selado, ou sei lá, enfim, fica complicado. Então assim, eu acho que a seletiva tem que ser do mesmo formato. Se a Copa do Mundo fosse só Standard, só Standard. Se fosse Modern, só Modern, Legacy. Então assim, e ser esses 2 tipos de formato, acaba que seleciona melhor o jogador. Por quê? Ele vai estar ceifando aquele jogador que estava só com sorte ou estava com o baralho certo no dia, só que ele não é bom no limitado. Então, na porção limitada, se ele não for bem, ele pode fazer 6 zeros na outra coisa que ele não vai conseguir ir tão bem, provavelmente não vai conseguir fazer top 8. E se ele for muito bom no limitado, mas não sabe escolher o deck errado, alguma coisa assim, ele também não vai conseguir se classificar. Vai tornar muito mais difícil. Então, tirando o Bertu, que fez 10-0 e 3-3 no draft, que é um resultado, no teor da palavra, medíocre, que significa mediano, na porção de draft, e tipo, mitou no Constructed. Se o jogador não for um pouquinho equilibrado nos 2 formatos, ele não vai conseguir se classificar para o top 8. Eu particularmente adoro formato misturado, assim como que é o Pro Tour, que é o único campeonato misturado que você tem hoje no mundo. Então com os nacionais vai ter mais um desses campeonatos pra gente que somos mortais e não estamos jogando o Pro Tour lá, para poder jogar. E eu acho que não sei, pra mim eu acho que é mais fácil jogar um torneio misto, que é misto, formato misto, do que jogar até mesmo um torneio que é só limitado ou só construído. Então eu gostei bastante. Eu achei também sensacional. É um torneio que eu tenho vontade de apitar. São poucos os torneios que eu realmente tenho vontade. Assim, eu apito muita coisa, eu me divirto uma vez que eu tô lá, mas são poucos os que em antecipação eu falo, eu queria ir lá, queria estar apitando, queria participar desse torneio, porque é o tipo de torneio que eu vou rever gente que eu não vejo há muito tempo. Eu tenho certeza que quem pode vir, virá. E geralmente esse tipo de torneio tem muitos desafios logísticos, é muito divertido, você lida com vários juízes, provavelmente não interessa isso pra vocês, mas tem juízes de todos os níveis de experiência, pra todo tipo de troca. É praticamente um mini GP. Isso que eu ia falar, o Nacional foi o maior torneio do Brasil, enquanto a gente passou anos sem TGP aqui no Brasil, né? Exatamente. Então, era em termos de organização, de logística, de toda a parte que não é a parte do played, né, que é o do jogador, era o maior torneio para ser organizado aqui, né? E eu creio que um nacional novo, pela estrutura dele, tem tudo para ter torneios paralelos, ter atrações para as pessoas de fora. A Organized Play evoluiu. O primeiro GP, os primeiros GPs aqui do Brasil, sem contar o de 2002, né? Porque 2002 é outra era. Nem não 99, tinha nem internet, né? Essa nem 99, época aí, né? Não tinha luz elétrica ainda, era uma coisa muito diferente.
Mas os primeiros GPs, por exemplo, do Marista Arquidiocesano, foi um GP muito pobre em termos de tudo que não fosse jogar Magic. Porque você tinha um main event, você tinha assim 2, 3 bancas, um artista. Era uma coisa muito mal produzida, né? Qual o GP de 2012? Se eu não me engano foi. Você deve lembrar bem dele, né? Eu gostei desse GP. Não tenho nada, foi um excelente, não tenho nada pra reclamar desse GP. Excelente evento, mas quem tava sim. em volta... Tem uma coisa pra reclamar. Colocaram 3 Night Hawk passando pro mesmo lado. Um pequeno problema, né? Que você enfrentou e custou caro, né? Mas é bem nítido assim que isso está mudando. O time de community da Wizards, com certeza, Cagney Moraes, William Bernardino, que estava aqui, não vão permitir que os torneios agora que passe batido um nacional desse tamanho. Inclusive, a presença desse time pode significar importações de escritório para escritório, o que pode significar mais banners, mais posters, mais um dia uma Mystery Home lá que mais teve. Ideias também, né? Exatamente. Mais ideias de fora, né? É muito provável que esse tipo de torneio evolua muito. E além disso, tudo que você falou, eu repito, é muito mais legal de se jogar, é muito mais legal de se apitar, é muito mais legal de se assistir. Porque, não sei quem tá voando com o deck, né? Mas agora ele vai draftar. O draft dele foi meia boca, vai draftar de novo. Mas voltou com o deck agora. Será que depois do filtro, e agora? O que vai acontecer? E é sensacional, é muito divertido mesmo pra todo mundo. Assim, a expectativa é que vá chegar, se não passar, chegar perto de 300 jogadores. Eu acho que vai ser um torneio gigante. Vai ser um desafio para os organizadores, com certeza. Mas eu acho que tem tudo para ser melhor do que os WMCQs. Que aqui no Brasil, só um fato curioso também, a gente tem, em média, os segundos maiores WMCQs do mundo, perdendo para a Itália. A Itália tem uns WMCQs gigantes de 200, quase 300 jogadores. Aqui chegava entre 100 e 150. E nos Estados Unidos teve WMCQ de 50 pessoas. Não foi um formato que pegou nos Estados Unidos, que é o polo, né, do Magic. Sim. Eu lembro que o primeiro WMCQ que eu joguei, eu não lembro se foi 2011, eu sei que a carta era o Geist. Foi no Clube Homes. E tinha quase 400 jogadores. É verdade, eu participei. Foi acho que o maior feito aqui no Brasil. Não sei se foi o maior mundial, mas o maior feito no Brasil. Eu me lembro, mas foi bem... Acho que foi bem perto do hiato de quando eu parei de apitar ou quando eu tava voltando, alguma coisa assim. Eu peguei o deck emprestado e fui jogar, fiz 0-2 drop. Eu gostei bastante da volta dos nacionais, expectativas grandes mesmo, porque eu nunca joguei nenhum. E vamos ver como é que vai virar isso aí. Como disse o Charlie no nosso WhatsApp dos juízes, finalmente ele vai realizar o sonho dele de ser head judge de um nacional, que a Wizards tinha tirado o sonho e agora tem a chance de devolver, né? São poucos níveis 3 no Brasil e tem alguns outros níveis 3 na América Latina que estão ali circundando, né? Vamos ver se... Torcendo aqui pro Charlie conseguir isso aí. Legal. É isso aí que a gente tinha pra falar por hoje. E agora vamos ao... O Diário de Vencer, com as notícias da semana. E no Diário de Vencer nós tivemos sempre o GP depois do Pro Tour, o GP Pittsburgh, no formato Standard. Era sempre uma expectativa, né? Porque, principalmente por causa do Mardu dominando o formato. Mas o que aconteceu foi justamente o ambiente se adaptando ao Mardu. Os BGs dominaram o top 8. Foram 5 BGs com listas próprias para bater de frente com o Mardu. Tiveram listas diferentes, algumas focadas no Delirium, outras focadas no Energy. Mas todas elas com 4 Fatal Push entre main deck e sideboard, além de 2 Mardus no top 8, provando que o deck é uma grande força. E nós tivemos um Jeskai Sahili também no top 8, com o Daniel Fournier. Então, esses 3 decks são os pilares do formato. Nós tivemos ainda em nono Robert Graves fazendo um excelente resultado com o 4-Color Sahili, que está se provando como o 4º deck do formato. Ele é menos sobre o combo e mais sobre valor, com o combo, sendo como o Ops I Win do deck. Mas esses 4 decks estão se formando como os principais decks do ambiente. Dificilmente o ambiente vai mudar muito mais do que isso. A final acabou sendo entre BG e Mardu, né? Nada mais propício aí para se provar quem que é o melhor, e acabou ganhando o BG. Eu acho que hoje
atualmente, né, o BG é o deck a ser batido. Eu não acho mais que o Mardu esteja nessa posição. O Mardu é um excelente deck, é o Tier 1 junto com os outros dois. Só que eu acho que a bola da vez agora tá com o BG. O que você acha, Gwen? O BG, ele era um deck que ele tinha o game contra o Mardu ligeiramente favorável, na minha opinião. Só que ele não estava preparado com o sideboard para combater o sideboard do Mardu. Então a gente viu várias vezes na câmera os jogos que foram transmitidos. O BG ganhava o primeiro jogo e perdia o segundo e terceiro. Assim como foi o jogo do Winning do Bertut mesmo. Então assim, eu acho que você se adaptando, tendo as cartas certas no sideboard para combater o Mardu, você consegue, não digamos combater, porque ele também tem algumas aberturas muito fortes, assim, né? Então é difícil segurar. Mas você acaba conseguindo equilibrar sim. O BG acho que é a escolha mais sólida para se jogar. Não é um deck que parece tão difícil de se jogar, né? Não tem interações muito mirabolantes. É um deck agro. É um deck. É quase um Jund. Você faz bichos, você faz o seu Tarmogoyf, o seu Uzi, mata o do cara, ataca, cresce seu bicho, é mais ou menos isso. Então assim, a estrutura dele jogar já é mais simples. Acho que a galera foi um dos primeiros decks que saiu, né? Foi direto, porque por causa das cartas que saíram, já ligaram uma na outra. Então acho que aqui no Brasil principalmente o pessoal deve ter bastante BG montado, né? Que montaram pra jogar já desde a primeira semana. Acho que é o deck a ser batido, mas por uma pequena margem, assim. Nada muito relevante. Vai acontecer o que aconteceu na temporada passada, não. Mas quando foi lançada a edição passada de Kaladesh, que foi a cada semana os decks estavam se revezando e um deck era ser batido porque é aquele triângulo que um é bom contra dois, perde do outro e assim vai. Então o deck que estiver sendo menos visado é a boa para jogar naquela semana, na minha opinião. Você joga sempre defasado uma semana, então sim. Em tese a boa pro próximo campeonato seria o GSK e Saheeli, que tem um match bem bom contra o BG. Contra o BG, sim. Alguma lista de Saheeli. Ou não necessariamente com Saheeli, mas uma lista baseada em Torrential Gearhook, que é a carta que coloca o BG em xeque. Além do GP, nós tivemos, como sempre, os campeonatos, os PPTQs regionais. Aqui em São Paulo, nós tivemos o PPTQ da Let's Collect. Eu tive lá o prazer de ir lá conversar com o Grilo, que não estava jogando, que também é uma feature muito interessante, né? Um grande abraço ao Grilo. Abraço, Grilão. Esse PPTQ já teve a volta dos brasileiros que foram pro Pro Tour, então o Caparrós estava lá jogando, o Vitor, né, o Pelezinho, ou o Bastard, também já de volta ao grind. É sempre bom, né, ver o pessoal voltando do Pro Tour e continuando pesado no grind, animado, né? Animado pra jogar, né? Não assim tem como eu. Não tem semana de descanso, né? Quem acabou ganhando foi a Marcela Almeida. Ela acabou derrotando tanto o Caparrós quanto o Vitor no top 8. Ela tava jogando de Mardu Veículos. Parabéns aí pra Marcela, conseguindo um excelente resultado com um dos principais decks do ambiente. Parabéns, Marcela. E agora vamos ao... A Chancelaria Azorius. Hoje na Chancelaria Azorius eu vou falar de um dos temas que, para quem acompanhou o competitivo e principalmente o Pro Tour, deve ter vindo muito à tona, né? Teve um problema com um jogador, nem me lembro, ele é de um país... Panamenho, ele é o panamenho, César Segovia. Isso. Ele tava, inclusive abriu 9-0 nesse Pro Tour, o que foi considerado impressionante, e tem que ser mesmo, né? Mas no final não sei em qual colocação ele ficou. Ele fez 27 pontos, exatamente. No Day 1, pelo menos, ele foi sensacional, né? Como a gente viu. E aí, durante esse streak aí dele, no T2, ele teve um problema que deve ser uma das coisas mais vistas em todos os torneios locais e profissionais. Profissionais nem tanto, que as pessoas tomam um cuidado maior, mas ele é provavelmente menos acostumado com a cena, visto que o Magic no Panamá não deve ser forte, não conheço, confesso. Basicamente, toda a história começa de
em um momento em que ele fala combate, e aí ele tenta tripular um veículo dele, e aí ele pretende usar a habilidade de uma criatura dele, que aumenta o poder de uma criatura artefato, um trigger do início da fase de combate, e o juiz fala que ele não pode fazer isso. O jogador, né, diz que ele não pode fazer isso, chama o juiz. O oponente, que era o Thierry Neguin, isso mesmo. Falou que ele não poderia fazer, porque já tinha passado o Beginning of Combat, já tinha perdido o trigger. Exatamente. Em resumo, por partes, né? Primeiro, ele realmente não poderia fazer isso, porque se ele entrou na fase de combate sem ser com a criatura dele não sendo com o veículo dele não sendo uma criatura, então ela não é um alvo válido. Se a habilidade não tem um alvo válido para ir pra pilha, ela simplesmente não vai, então realmente não poderia. Mas criou-se um grande problema sobre o que é falar combate. Né? A estrutura do turno, o Magic ele é jogado em turnos, e isso a maioria das pessoas sabe, talvez não pelo papel, mas da forma intuitiva, que você primeiro desvira, depois você tem a sua fase de manutenção, você tem a sua fase de compra, você tem a sua fase principal, você tem a sua fase de combate, você tem a sua fase principal 2 e você tem seu final do turno. Cada uma dessas fases tem um monte de etapas, na realidade desvirar e manutenção e compra ficam na etapa de começo de turno, na fase de começo de turno, e são etapas, geralmente isso não é relevante, essa que é a verdade, você consegue jogar pelo fluxo que você está acostumado. Mas existe um grande problema, existe inclusive um post no blog dos juízes, que é o que significa você estar na sua fase principal e falar combate. Falar combate é considerado pelo manual um atalho para a sua declaração de atacantes. A declaração de atacantes é a sua segunda etapa dentro da sua fase de combate. A primeira é a Beginning of Combat, depois disso você tem a Declare Attackers, depois disso você tem inúmeras, você recebe prioridade para jogar mágicas, recebe a declaração de bloqueadores, prioridade, dano, mas basicamente o que ele aparenta ter tentado fazer foi ir para a Beginning of Combat e não para Declare Attackers. Qual é o problema com isso? Por que ele não pode... Por que o manual considera que falar ataque significa que você está indo para a declaração de atacantes? A grande justificativa disso é que não existe nenhum motivo para você fazer qualquer tipo de coisa como ativar uma mainland ou tripular um veículo na sua fase principal. Se o seu oponente quiser, por exemplo, matar a sua criatura, ele vai fazer isso no último momento que ele puder, que é dentro da Beginning of Combat. Então, se você quer transformar, se você está na sua fase principal, você pode simplesmente transformar os seus terrenos e atacar. O momento que seu oponente vai falar, não, antes de você atacar eu tenho um efeito, é na sua Beginning of Combat. Isso por uma definição estratégica, por uma convenção que se existe dentro do jogo, é perceptível. Ou se você não fizer isso, você corre o risco de ainda na fase principal o seu oponente poder jogar um feitiço antes de atacar, depois de saber que você tinha uma resposta para uma criatura dele, né? Então, assim, partindo disso, o oponente sempre daria remoção na sua Beginning of Combat quando você não tem mais a oportunidade de jogar feitiços. Por isso é considerado que falar combate é uma coisa vaga, você não está indo nem para Beginning of Combat nem para Declare Attackers. Então você tentar usar isso ao seu favor e falar, não, mas eu ainda não ia declarar atacantes, é considerado uma tentativa de phishing, como eles falam em inglês, que seria pescar uma informação. Você joga isso daí para ver se o seu oponente tem alguma resposta. Tendo ele uma resposta ou não, aí você adapta a sua jogada em cima disso. Um exemplo claro seria se você tem uma Treetop Village e um Tarmogoyf na mesa, e você teme que o seu oponente possa ter um comando críptico. Então você fala, combate. O cara, não, pode atacar. Fala, não, vou transformar a Treetop. Eu tava na Beginning of Combat. Se você quisesse, joga o seu comando agora. Mas assim, se você sabe que ele já usaria antes pro seu Tarmogoyf, você essencialmente conseguiu uma Gitaxian Probe improvisada para saber a mão do seu oponente. E é para proteger que um jogo de regras tão confusas como é o Magic, as regras são muito consistentes, porém elas são, não sei se confusas ou complexas, qual que seria a melhor palavra? Complexas. Mas eu ousaria dizer confusas porque tem gente que entende, mas às vezes erra. Eu acho que as regras não são complexas, acho que a junção delas exatamente, deixa o modo complexas. como elas interagem entre si. Sim. Então assim, é tanta coisa que não tem por que você deixar uma tecnicalidade dessas para que um oponente, um jogador mal intencionado, consiga um phishing de informação contra outro jogador. E aí, após muita discussão, essa regra já existe há anos no manual, falar combat já é considerado ir para a sua Declare Attackers, a não ser que você deixe muito claro que você está indo para a fase Beginning of Combat, e você precisa verbalizar isso muito bem. E é assim que funciona, e basicamente isso nunca dá problema, até que existe o comando críptico, e aí depois nunca mais dá problema até que existem veículos.
mas é bom explicar como isso funciona, por que isso existe e tentar garantir assim que vocês tomem cuidado para não errar esse tipo de coisa, porque o juiz lá acertou. Eu acho que isso é um problema na regra, porque basicamente você forçou, o jogador esqueceu um trigger, né? Ele teve um miss de trigger em um trigger que ele claramente não esqueceu, porque ele se lembrava. Digamos que ele foi pego por uma tecnicalidade. Eu acho que isso precisa ser revisto de alguma forma no manual, mas do jeito que o manual está hoje, a declaração dele foi errada. Ele quis ir até a fase de declaração de atacantes e, por definição, ele esqueceu o trigger. O oponente poderia escolher o que seria feito com esse trigger. Logicamente, ele optou por não colocar na pilha. Então, assim, acho que vale o aviso a todos, e se o seu juiz da sua loja está fazendo diferente, ele está fazendo errado. Eu compreendo, o coração dele está no lugar certo, mas ele precisa pôr a cabeça junto com o manual. Só fazer um comentário, num dos PPTQs que eu joguei, se eu não me engano o juiz era o Tomás, ele fez o anúncio antes da primeira rodada. Cuidado, se você falar combate e não tiver tripulado o seu veículo, você não pode mais tripular. Então, os bons juízes, eles vão fazer isso porque eles sabem que é onde pode dar problema. Exatamente, eu só espero que os jogadores entendam o porquê, porque é realmente uma parte confusa. Ler o manual, as Comprehensive Rules é improvável para um jogador, mas ler o IPG eu acho que é impossível. Eu nunca conheci nenhum jogador que não fosse juiz e falou, eu li o IPG esses dias, não... Vou falar a minha visão do fato acontecido. Você lembra na última vez que a gente gravou, o Bernardino contou a história dele, do Stifle. Ele não contou no ar, sim. Exatamente. Como ele agiu. E você falou que isso era válido, mas não era ético. Exatamente. Não é porque você pode fazer que você deve fazer. Então, assim, pelo que eu vi do jogo, o Neguin, que era o adversário do Panamenho que cometeu o erro, ele se usou daquilo para se beneficiar. Porque no turno passado, um turno anterior, o estado de board era praticamente o mesmo e o setup que o Panamenho tinha feito era o setup, fez o mesmo setup. Ele quis fazer o mesmo setup no turno seguinte, só que ele falou a palavra errada. Então, assim, ok, não pode falar justo ou honesto. Só que, na minha opinião, o jogador, o Neguin, ele agiu de má fé, tentando utilizar aquilo a favor dele. Ok. Eu li um post no mesmo dia, na sexta-feira, do Kai Bud, só do Kai Bud, e ele discorrendo tudo sobre, falando que um erro de comunicação, um problema de comunicação, não pode influenciar diretamente no jogo, que pelo que aconteceu e quem estava assistindo viu que o que ele quis fazer era uma coisa, mesmo que você tenha falado a palavra, o que ele quis fazer a mesma coisa no passado, enfim, e que isso teria que ter algum peso, e que o outro jogador agiu de má fé e fez aquilo tentando se beneficiar, tal, beleza. Ok, foi dado a ruling conforme o IPG, conforme está no manual, ele não pode reclamar, só que assim, eu acho que todos os jogadores ficaram muito bravos com o Neguin, com o jogador adversário do Panamenho, e inclusive nesse post o Kai Bud falou que esperava que ele fizesse, fechou 7-1 o adversário, né, porque essa era a última rodada, ele esperava que ele fizesse 0-8 no outro dia. Infelizmente ele não fez 0-8, mas ele fez 1-7, o que foi assim, já de grande valia para ele não conseguir nada no Pro Tour. O que aconteceu, aparentemente, depois eu li o outro lado da história, de fato o cara botou as regras debaixo do braço e jogou com elas debaixo do braço. O famoso tapete. Aí ele, obviamente, ele não esperava que a reação da comunidade fosse ser tão forte assim. Ele acabou se desconcentrando no dia 2, ele acabou jogando muito mal, e isso acabou afetando ele negativamente, tipo, depois de ler, obviamente eu também tive a mesma revolta, né, quando eu vi a regra, eu tava assistindo esse jogo no stream, mas depois quando você vê o outro lado, você até fala, pô, o problema na verdade tá nas regras, se as regras fossem um pouquinho melhor definidas nesse caso, não teria acontecido isso. O jogador francês, Chapin, talvez. Não, tá. Tomou já um game loss por usar uma Jane Mentor of Heroes e botar a carta na mão sem revelar, visto na câmera.
Então, assim, essa foi a carta que eu peguei. Mas como a gente pode provar a identidade? Vê na câmera. E, basicamente, vocês têm recursos aqui pra fazer isso. E na época o manual não previa isso. E ele tomou um game loss. Provavelmente o game loss mais absurdo que eu já vi em toda a minha vida. No Sim. ponto de vista de o quão fácil era de você mudar. Corrigir o estado, né? Mas o manual mudou. Alguns meses depois disso, a comunidade não respondeu bem, porque é o absurdo que a gente fala no futebol hoje. Por que não é no futebol americano que tem replay? E aí, basicamente, no Magic, que não tem a velocidade do futebol, e que você tinha o replay, o oficial, não é nem de uma emissora, e eles não usaram, porque é o que o manual manda. Então, assim, eu imagino que os juízes que estavam nesse Pro Tour, que acompanharam essa ruling, com certeza foi discutida no dia, o próprio Head Judge, todos eles devem ter discutido a respeito, e eu não estranharia ver uma mudança no manual, posto que tá tendo muito problema. Outras mudanças recentes, Failure to Reveal dava Game Loss, até que Morph voltou, e começaram a popar as pessoas falando a melhor estratégia para esse T2 é perder e ficar esperando o seu oponente recolher as cartas e falar que ele não revelou e dar um game loss para ele. E aí mudou, e depois o Chapin, acho que foi ele, mas cometeu esse erro com a Jane, e aí a regra mudou. E agora esse problema de comunicação, de um uso esquisito do shortcut, fez um jogador perder o trigger, a comunidade não respondeu bem, inclusive as pessoas com mais voz na comunidade, como os pro players, e eu não estranharia que se essa regra mudasse, eu, inclusive espero que ela mude o quanto antes. Até porque é estranho você falar que o Chapin tomou um game loss porque esqueceu de revelar a carta, ele olhou e colocou na mão, que era facilmente corrigível, e você vê acontecer num torneio grande, se não me engano, no GP, o Brad Nelson estourar uma FAT, buscar um Ghost Quarter, e na câmera, com 1000 pessoas assistindo e comentando isso na hora, ninguém fazia nada. Exatamente. São pequenos problemas que o Magic ainda tem a resolver com o manual. O lado bom é que as regras são muito consistentes, você nunca vai achar uma situação em que as regras não cobrem. O lado ruim é que é tanta regra que eventualmente aparece uma interação bizarra entre elas, você fala, fazendo isso daqui acontece um negócio esquisito que não era pra acontecer, e eventualmente isso acontece. Tipo Melir e Nexon. E é isso aí, pessoal. Hoje finalizamos o nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado. Comentem no Facebook, comentem no YouTube, mandem mensagem, manda pombo correio, sinal de fumaça. Um grande abraço e Gwent, você tem uma última colocação? Só queria, pra finalizar, reiterar os parabéns pro Bertu, pro PV e pro Márcio Carvalho aí, que representaram bem a comunidade da língua portuguesa aí. O Márcio Carvalho, que foi pro primeiro jogador, o mais bem classificado no nosso top 25. Ele é o primeiro do ranking. Então, só explicando rapidamente para quem não sabe como que é o ranking ele pega a quantidade de Pro Points que você tinha na temporada anterior com os Pro Points que você tem nessa temporada atual, faz uma conta meio doida assim, que é basicamente pegando quantos pontos eles podem ainda classificar, eles podem conquistar nessa temporada e fazendo uma conta maluca. Então, digamos que o Márcio Carvalho está muito bem posicionado para se tornar o Player of the Year, o jogador do ano, que é o jogador que finaliza em primeiro nesse ranking quando acabar a temporada. Falou, gente. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.